Eu mudei. Você também pode. Você já parou para pensar que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, a mesma perda, o mesmo recomeço, o mesmo desafio e saírem dela de formas completamente diferentes? Uma desiste, a outra encontra ali o início de algo novo. A diferença não está na situação, está na mentalidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, aqui no segundo episódio do canal. Aos 77 anos, eu poderia ter parado de sonhar há muito tempo, mas não parei. E vou te explicar por quê. Porque com o tempo, com a idade, eu entendi uma coisa que mudou minha forma de enxergar a vida. A gente não morre quando deixa de viver. A gente morre quando deixa de sonhar. E não é a motivação que nos leva a continuar sonhando. É o propósito. Motivação vai e vem. Propósito permanece. E propósito não se define. Propósito se descobre. Esse conceito não é meu. Ele vem de décadas de estudo em psicologia. Mas eu vejo ele se confirmar todos os dias na prática com as pessoas que eu acompanho. A ideia é simples. A forma como você acredita que a sua inteligência, suas habilidades e seu caráter funcionam, se são fixos ou se podem se desenvolver, muda completamente como você age diante de desafios. Se você tem mentalidade fixa, você acredita que as qualidades são fixas. Você nasceu inteligente ou não, você tem talento para isso ou não tem, e ponto final. O problema dessa mentalidade é que ela transforma todo desafio em uma ameaça. Porque se você falhar, isso não significa que você cometeu um erro, significa que você é um erro, que você não é capaz. E quando o fracasso ameaça quem você é, a sua resposta natural é evitar. Evitar o desafio, evitar a crítica, evitar tentar. Agora, se você tem mentalidade de crescimento, você entende algo diferente. Habilidades não é destino, é ponto de partida. Inteligência se desenvolve, talento se constrói, caráter se forma com escolha repetida dia após dia. Eu vi isso de perto na minha própria família. Meu filho é engenheiro eletrônico. Com apenas 30 anos, ele recebeu uma proposta para deixar um time que liderava e já era sucesso na empresa onde trabalhava e assumir a gestão de um time novo, sem garantia nenhuma de que ia dar certo. Ele me perguntou se devia arriscar e eu disse, vai, porque ficar onde já é sucesso parece seguro, mas é só confortável. Ele assumiu o desafio e hoje é um gestor reconhecido justamente por ter encarado aquilo como uma oportunidade de crescer, não como um risco de fracassar. E eu também já vivi isso na pele. Há muitos anos morando no Rio de Janeiro, recebi um convite para assumir a gestão de uma empresa no Paraná. Não foi uma decisão fácil. Significava mudar de cidade, recomeçar, saí da zona conhecida, mas eu aceitei o desafio. Tive êxito na gestão e esse resultado abriu a porta para eu ser promovido a diretor-geral de uma empresa de grande porte. Foi a prova na minha própria vida de que crescer exige sair do lugar confortável, mesmo quando isso dá medo. Para você, o erro não precisa ser uma sentença sobre quem você é. Pode ser informação, pode ser feedback, pode ser o próximo passo do processo. E isso muda tudo, porque te liberta para tentar, falhar, ajustar e tentar de novo, sem que isso signifique um ataque
a sua identidade. Eu quero te propor um exercício simples. Pensa na última vez que você falhou em algo importante. A sua primeira reação interna foi: eu sou ruim nisso, sempre fui, sempre serei? Ou foi: isso não funcionou, o que eu aprendo daqui para fazer diferente? A primeira frase é mentalidade fixa falando, a segunda é mentalidade de crescimento. E aqui vai uma verdade desconfortável. A maioria de nós alterna entre as duas, dependendo da área da vida. Você pode ter mentalidade de crescimento no trabalho e mentalidade fixa nos relacionamentos, ou o contrário. Antes de te mostrar como mudar, eu preciso desfazer alguns mitos, porque tem gente que ouve falar de mentalidade de crescimento e entende tudo errado. Mito número 1. Mentalidade de crescimento é só pensar positivo. Não é. Pensar positivo sem ação é ilusão. Mentalidade de crescimento não é fingir que tudo vai dar certo. É acreditar que você pode desenvolver a capacidade de lidar com o que vier, certo ou errado. Mito número 2. Quem tem mentalidade fixa nunca muda. Também não é verdade. Mentalidade não é um rótulo permanente que define você para sempre. É um hábito de pensamento. E hábito se treina, se deconstrói, se reconstrói. Ninguém está condenado a pensar de um jeito só para o resto da vida. Mito número 3. Mentalidade de crescimento significa que você vai ter sucesso em tudo que tentar. Não. Significa que você vai aprender com tudo que tentar. O sucesso é consequência, não garantia. Tem diferença entre garantir resultado e garantir crescimento. A segunda você controla, a primeira, não. Entender esses mitos já é meio caminho andado para parar de se sabotar. Mudar de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento não é um estalar de dedos. É treino, mas começa com 3 movimentos simples. Primeiro, troque a palavra fracasso por dado. Você não fracassou, você coletou um dado sobre o que não funciona ainda. Segundo, adicione a palavra ainda às suas frases limitantes. Eu não sei fazer isso, se torna eu não sei fazer isso ainda. Parece pequeno, mas muda a direção do pensamento, de sentença permanente para estado temporário. Terceiro, celebre o esforço, não só o resultado. Pergunte, eu me esforcei de verdade nisso? Em vez de só perguntar, eu consegui ou não? E se eu já tentei e não consegui? Agora eu sei que você pode estar passando por uma pergunta em sua cabeça. Gustavo, eu já tentei mudar minha forma de pensar antes e não consegui. Voltei para o mesmo padrão. Eu entendo essa frustração e quero te dizer uma coisa importante. Tentar e não conseguir de primeira não é prova de que você não é capaz. É prova de que mudar mentalidade não é evento, é processo. Ninguém troca décadas de hábito de pensamento numa semana ou depois de assistir um vídeo só. O erro não está em ter tentado e não ter dado certo de imediato. O erro está em achar que por não ter dado certo de primeira vez você devia desistir. Se você recair no pensamento antigo, isso não anula o progresso que você já fez. Significa só que o treino continua. A pergunta certa não é por que eu ainda penso assim às vezes. É o que eu faço na próxima vez que eu perceber isso acontecendo. E é exatamente isso que os 3 movimentos que eu te mostrei agora servem para treinar.
Mentalidade não é sobre otimismo ingênuo, não é fingir que tudo vai dar certo, é sobre entender que você não está travado onde está hoje, você está em processo. Se esse episódio te fez pensar em alguma área da sua vida onde você trava, comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é só o segundo episódio de uma jornada que estamos construindo juntos sobre mentalidade, propósito e crescimento. Te espero no próximo.